Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse módulo de finanças comportamentais, uma das áreas que mais tem transformado o mercado financeiro, uma das áreas que foi descoberta recentemente. Nós estamos falando aí de um artigo do fim dos anos 70, começo dos anos 80, ou seja, uma área relativamente nova, e o que ela tem nos mostrado nos surpreende a cada dia. A gente percebe que o ser humano é muito mais doido, é muito mais irracional do que a gente aprendia. E como a gente é irracional em grande parte dos momentos, os modelos de finanças que prevêem sempre maximização, otimização e etc. não funcionam. Porque o ser humano não otimiza, não maximiza a sua utilidade o tempo inteiro. É isso que a finanças comportamentais vai nos mostrar. Hoje sabemos que é muito diferente daquilo que a gente sabia nos anos 50, nos anos 60. Quer dizer, a gente aprendeu que o ser humano era avesso ao risco. Avesso ao risco significa, se eu tiver duas opções com o mesmo retorno, eu prefiro aquela menos arriscada. Eu sou avesso ao risco, eu não gosto de correr risco. Errado, na verdade, hoje a gente sabe que o ser humano não é avesso ao risco. O ser humano é avesso à perda. Eu gosto um pouquinho de ganhar, mas eu fico muito louco quando eu perco. Então não é que eu não gosto de risco, eu sou avesso à perda. Outra coisa, a expectativa é racional? Não, a gente sabe que o ser humano não é racional 100% do tempo. E aqui vai uma ressalva. Racional ou irracional não quer dizer burrice, não estou dizendo que ninguém é burro. Burro significa incapacidade de aprender, seja por falta de nutrientes, seja por algum acidente, alguma má formação. Não é isso que nós estamos dizendo aqui. Nós estamos dizendo que o ser humano é irracional, ou seja, em alguns momentos eu não busco o que é melhor para mim, ou eu não tomo a melhor decisão possível. Pega, por exemplo, sei lá, quero me casar. Qual é o processo racional mais eficiente possível? Bom, eu olhar todas as mulheres do mundo, né? Eu olhar aquela que mais se parece comigo, comparar todo mundo e aí sim fazer a escolha, né? Na vida real é assim que acontece? Não. Em primeiro lugar, eu não consigo olhar todas as pessoas do mundo, né? Eu olho quem está mais perto ali, né? Minha rede de relacionamentos. Em segundo lugar, eu não consigo ter certeza de comparar todo mundo e saber que todo mundo é parecido ou não comigo. Eu vou mais ou menos na tentativa e erro. Terceiro, eu não sei se a pessoa que eu escolhi vai me querer. Então, também não tenho uma decisão unilateral. Então, por todos esses motivos, a minha decisão não é a mais racional possível, né? O que a gente faz é o que a gente chama de satisficência. Satisficência quer dizer satisfazer com eficiência aquela limitação que eu tenho. Então, se eu não posso todo mundo, eu olho uma meia dúzia que eu tenho acesso e eu escolho dentro daquela meia dúzia. Então, a expectativa nossa é uma racionalidade. Não quer dizer que eu sou totalmente irracional, mas é uma racionalidade limitada. Então sabemos hoje, né, o que a gente chama de bounded rationality, racionalidade limitada. É isso que a gente funciona hoje em dia. Então da mesma forma que eu dei o exemplo do casamento agora, você pode pensar em escolher ativos. Eu quero investir num CDB. O certo é eu cotar todos os bancos que existem no Brasil inteiro, a taxa de 1 por 1, e o melhor, eu vou lá, abro a conta naquele banco e invisto lá. Mas é isso que eu faço? Não. Eu pego ali uns 3 ou 4 que eu conheço, olho mais ou menos aquilo e pronto. Isso é racionalidade limitada. E por fim, a gente aprendeu que a gente olha os nossos investimentos de uma maneira integrada. Ou seja, a minha carteira de investimento tem um monte de coisa aqui dentro. Tem ações, tem imóveis, tem renda fixa, tem commodity, tem private equity, tem hedge fund e tal. E às vezes um sobe, o outro cai. E é normal, esse sobe, esse cai, esse aqui não sobe nem cai. Então, na minha carteira de investimento, eles estão se mexendo o tempo inteiro e para mim é normal, desde que a carteira como um todo suba. É isso que a gente achava, que eu integro os meus investimentos. Na verdade, eu não olho meus investimentos assim. Eu não gosto de ver que um está subindo e o outro está caindo. Quando eu olho esse aqui caindo, eu fico louco da vida. Então eu não olho a minha carteira como um todo. Eu olho ela meio que em camadas.
em que aqui é a camada da minha grana, da minha aposentadoria, então eu não posso perder esse dinheiro, isso aqui tem que estar muito seguro. Aqui é a camada da faculdade do meu filho, é o dinheiro que vai ser para ele, eu não posso perder esse dinheiro. Aqui é a camada do que eu posso correr risco, então eu meio que separo em camadas dentro da minha mente e eu ignoro que existe correlação entre eles. Isto aqui pode ser correlato disso aqui. Então pode ser que os dois subam, mas os dois caiam. Então não é muito racional fazer isso. Mas é assim que a gente pensa. Eu não integro o meu investimento. Então, só para vocês verem a comparação aí, eu não sou avesso ao risco, eu sou avesso à perda. Eu não olho as coisas com racionalidade completa, eu olho com racionalidade viesada, né, ou limitada. E eu não olho os meus ativos de uma maneira integrada. Eu faço uma segregação deles. Eu divido na minha mente em camadas. Então agora o que nós vamos ver são situações, são heurísticas que se passam na nossa cabeça de como eu tomo essas decisões de maneira tão errada assim. Heurística é uma palavra chata, uma palavra difícil, né? Você pode até se exibir para seus amigos agora. Você fala, eu estava na FK Partners estudando sobre heurísticas. Ele vai falar, meu Deus, que monstro, né? Então, heurística nada mais é do que o caminho que o teu cérebro percorre para chegar numa conclusão. Né? Se eu te apresentar aqui 3 alternativas e falar qual delas você escolhe, o caminho que o teu cérebro percorreu para escolher uma delas. Isso é heurística. E, por vezes, o nosso cérebro toma atalhos para chegar numa determinada conclusão. E esses atalhos podem levar a decisões erradas ou a decisões subótimas. Então vamos aprender alguns desses vieses aí que o nosso cérebro incorre. O primeiro deles chama-se disponibilidade. Disponibilidade quer dizer, eu pego aqui 2 ou 3 informações que eu tenho na mente e tomo uma decisão. Então, por exemplo, eu tenho um amigo que chama Ricardo, ele tem 22 anos, ele não gosta muito de sair de casa, ele nunca teve uma namorada e o passatempo predileto dele é jogar videogame. Qual faculdade é mais provável dele fazer? Educação física, administração ou ciência da computação? Você respondeu ciência da computação, não foi? Errou. Errou. Por quê? Se você fosse totalmente racional, o que você devia ter chutado no que é mais provável? Onde tem mais aluno matriculado? Em educação física, em administração ou ciência da computação? Em administração. Então, teu chute deveria ter sido administração, porque é onde é mais provável ele estar, porque tem mais gente do que nas outras. Só que você chutou ciência da computação porque você caiu no viés da disponibilidade. Você pegou 2 ou 3 informações que eu te dei e você construiu toda uma história, todo um nexo causal na sua cabeça para chegar nessa conclusão. Você errou. Então, da mesma forma que a gente fez isso com o meu amigo Ricardo, você pode ter feito isso com a Bolsa de Valores ou com investimentos. Se tal empresa subiu muito, logo ela é muito boa. Se tal empresa apareceu no Jornal Nacional, é porque ela é famosa. Se ela é famosa, ela é boa. Você cria todo um nexo causal aí na sua mente e você chega a uma conclusão que não necessariamente é verdade. Qual é a consequência disso, né? A probabilidade dos eventos acontecerem é tomado com base em eventos passados. E aí você começa a simplificar demais o seu processo decisório e acaba tomando mais risco do que deveria. Isso é um problema. Próximo viés chama-se representatividade. Representatividade, lembra, tá? Quando você for estudar isso aqui e se aparecer em prova o nome representatividade, lembre-se que ele é um sinônimo de estereótipo. Representatividade é estereótipo. O que é isso? É pegar algum caso que você ouviu falar no passado e tomar ele como uma regra, como um todo. Estereótipos, você sabe que é muito perigoso. Você cresceu escutando uma série de estereótipos ligados a cor de pele, opção sexual, religião, origem. Você deve ter ouvido já falar de algum estereótipo desde a sua infância. Geralmente ele é ligado a algum tipo de humor, algum tipo de piada, e a gente usa isso para simplificar decisões. Da mesma forma que fazer piada e tomar decisões com base nisso é errado, aqui também é. Estereótipo é simplificar, é pegar um caso e tomar ele pelo todo. Então, da mesma forma que você não faz isso com, sei lá, com judeus, ou com negros, ou com homossexual, ou com qualquer outro tipo de estereótipo, você não faz isso com o mercado financeiro. Isto é irracional. Então você simplifica muito o seu poder de decisão e com isso você trata pequenos eventos como se eles fossem
a parte inteira. Então, se a empresa é grande, ela é boa. Se eu já ganhei dinheiro com essa empresa no passado, eu vou continuar ganhando no futuro. Então, isso tudo são estereótipos formados. Um outro viés, que é mais ou menos na mesma linha, chama-se ancoragem. Só que a ancoragem é prender-se a um número. Então, vou imaginar, por exemplo, que eu fiz isso aqui, ó. Botei um dedo aqui e o outro aqui. Tá vendo aqui meus dedos? A distância entre eles? Tá vendo? Pergunto, você acha que essa distância aqui tem mais ou menos do que 40 centímetros? Menos? Chuta aí então quanto? Não sei quanto você chutou, mas com certeza foi algo mais ou menos perto do 40. Você deve ter chutado, sei lá, 20, 25, sei lá que número que você chutou. Por que você fez isso? Porque quando eu fiz a pergunta, mais ou menos do que 40 centímetros, o 40 virou uma âncora na sua cabeça. Isso quer dizer que você não sabe mais nada sobre essa reta. Você só sabe o 40, que é o número que eu te dei. Então, teu chute ficou mais ou menos perto disso. Se eu tivesse feito a pergunta com 10 centímetros, você acha que tem mais ou menos do que 10 centímetros? Seu palpite teria sido muito mais baixo, sabia? Então, a ancoragem é uma arte que a gente usa para fazer as pessoas perceberem como bom algo que não necessariamente é bom. Então, quando você fala, essa ação aqui deu 10% de retorno no passado, você está esperando ganhar pelo menos 10 esse ano de novo. O 10 ficou na tua cabeça. Isso é uma âncora. Ah, eu comprei essa ação por 20 há 2 anos. Ela deve voltar para 20 algum dia. Então, você comprou ela para 20, ela derreteu, ela está R$2 agora. Mas você fica achando que um dia ela vai voltar para o 20. Isso é irracional. Você está preso num número que não te diz muita coisa. Então, como eu te disse, a representatividade e a ancoragem são similares, são conceitos similares, né? No fundo, eles acham que algo que aconteceu no passado vai continuar acontecendo no futuro. Agora, tem uma sutil diferença entre elas, né? A representatividade, que é o estereótipo, vou colocar aqui para você não esquecer, ó, estereótipo. A representatividade, ela é uma influência de eventos passados na previsão de acontecimentos futuros. Foco aqui no termo futuro. Já a ancoragem é a influência de uma informação passada, no caso um número, para tomar a decisão. Na prática, o que você está dizendo? Aqui você usa o passado para prever o futuro. Aqui você usa uma informação prévia para tomar a decisão. Então, a representatividade não necessariamente é um número, ela é só um conceito. A ancoragem não, ela é um número, ela é uma âncora. Bom, depois nós vamos para um outro viés chamado framing. Framing vem do inglês, né? Frame é colocar numa moldura, colocar numa estrutura rígida. O que isso quer dizer na verdade? O framing é a maneira como eu te pergunto alguma coisa, portanto, o frame, né? O forma que eu te pergunto, faz com que você queira ou não queira aquilo que eu estou te oferecendo. Por exemplo, imagina que teve uma pandemia no mundo e agora eu descobri uma vacina. Só que ela está em teste experimental ainda. Será que você topa tomar essa vacina? 20% das pessoas vão morrer. Você topa tomar essa vacina? Provavelmente não. Agora imagina que eu pergunto para outra pessoa assim, tem uma vacina, 80% das pessoas vão sobreviver. Você topa tomar essa vacina? Agora provavelmente sim. Só que eu dei a mesma informação. Quer dizer a mesma coisa. 20% delas vão morrer, 80% vai sobreviver, quer dizer a mesma coisa. Só que para umas eu contei pelo lado da perda, né, de se lascar, pelo lado ruim, e para outras eu contei pelo lado bom. Quando eu faço por esse lado bom, a chance de eu conseguir que você faça, que você aceite, é muito maior. Muito maior. Então, framing é justamente isso. Colocar a informação, colocar o fato de tal forma que ele te faça mais propenso a querer aquilo ou não. A consequência disso, você não acessa o risco corretamente. Você só acessa o risco da maneira que eu perguntei, né? E você acaba escolhendo riscos inadequados para a sua carteira. Você acaba ou entrando em coisas muito arriscadas, ou você acaba negando um monte de coisa que no fundo era boa. Então, esse cara é muito preocupado, ele é muito crítico com os outros e etc. Porque tudo depende da maneira como a informação foi apresentada. Então ele acha que, fulano é ruim, fulano me apresentou de uma maneira ruim, a culpa é dos outros, né? E isso geralmente é consequência do framing. Um outro viés
é a aversão à perda. Esse talvez um dos que mais impacta os investidores. Como a gente viu no começo desse módulo, os investidores não são avessos ao risco, eles são avessos à perda. O que é avesso à perda? Se eu compro um ativo e ele cai, o que eu faço? Vende ele, assume a perda e vai para o próximo. Porque se ele continuar caindo, como eu já vendi ele, eu espero ele cair mais, compro ele lá na baixa, depois ganho lucro. É isso que o cara faz? Não. Quando o ativo cai, o que ele faz? Nada. Ele fica lá, não, um dia vai voltar, um dia, eu não sou mão mole, eu aguento, tal. E ele não vende. Aí ele fica esperando aquilo voltar, aquilo não volta nunca, e ele perdeu grana, porque ele podia ter colocado o dinheiro em outras coisas mais baratas. Por outro lado, se o ativo sobe, ele também fica com medo de perder aquela maré de sorte. Aí o que ele faz? Vendo. Então, geralmente, esses caras que têm esse viés, eles fazem o seguinte, se sobe um pouquinho, ele já vende. Se cai um pocão, ele não vende. Ou seja, ele realiza ganhos rapidamente, mas ele não realiza prejuízos. Então, qual é a consequência disso aqui? Esse cara tende a ficar com perdedores durante muito tempo e ele tende a se livrar de ganhadores muito rápido, né? Então ele hesita em investir em ações. A consequência disso, né, se você ficar com os perdedores muito tempo e se livrar dos ganhadores muito rápido, você também está mexendo muito no risco da sua carteira, você está ficando com coisas muito arriscadas lá dentro. Só está ficando com o perdedor. E o excesso de confiança, não vou dizer que é todo mundo que tem isso, mas é um outro viés que acomete muito investidores por aí. O cara acha que ele é muito bom, que ele tem mais informação que o resto da galera, que ele é mais inteligente do que a média e tal. Quer dizer, tem milhões de pessoas investindo, várias delas são bem formadas, têm certificação, trabalham nisso há anos, mas ele acha que ele é mais inteligente do que a média, que a capacidade dele é superior. Talvez o principal problema, a principal característica desse cara é tradear demais. O cara que tem excesso de confiança trada que nem um louco, sabe? Ele fica comprando e vendendo todo dia, porque ele sempre sabe o que vai cair, sempre sabe o que vai subir. Então ele fica comprando e vendendo que nem um louco. Consequência disso, ele paga muito imposto, ele paga muita corretagem, emolumentos e etc. Então a corretora adora ele, o governo também adora ele, e ele em si não ganha tanto retorno assim. Então esses são os principais vieses. Vamos fazer alguns problemas agora para tentar identificar? Primeira questão. Um investidor adquiriu 1.000 ações de uma empresa há 5 anos e ele pagou 20. O ativo registrou um monte de desvalorizações desde então, e hoje vale 2. Caiu de 20 para 2. E o cara insiste em manter esse ativo na carteira. Ou seja, ele não vende os perdedores. Pode-se dizer que esse investidor apresenta mais claramente qual viés comportamental? Bom, ele apresenta aversão à perda. Framing, não, é a maneira como a informação foi perguntada. Não tem nada a ver aqui. Representatividade é estereótipo, né? Não tem nenhum indício aqui que ele, esse cara é bom, esse cara vai ficar bom de novo. Não. Movimento de manada é quando várias pessoas tomam a mesma decisão em conjunto. Aqui não fala em outros investidores fazendo a mesma coisa. Então, aversão à perda. Próxima. Um cliente que gira muito a sua carteira, o cara compra e vende o tempo inteiro. Ele é alertado por um profissional que esse excesso de transações está prejudicando o desempenho da carteira, porque paga muito imposto, muita taxa de corretagem, que a gente chama de custo de transação. Ao não concordar com o profissional, né, o cara continua tradando que nem um louco, qual é o viés que ele apresenta? Ancoragem? Não, ancoragem o cara fica preso num número lá do passado e vai esperar o número voltar para ele. Então o cara não está tradando muito, ele está esperando. Então não. Excesso de confiança? Com certeza. O cara que tem excesso de confiança, ele vai começar, todo dia ele sabe ação boa, ação ruim, compra e vende que nem um louco. Representatividade? Também não. Representatividade é agir por estereótipo. Se aquela empresa caiu muito, logo ela é ruim. Então não necessariamente ele fica tradando muito. E disponibilidade é pegar poucas informações e tomar uma decisão. Não temos indícios aqui no case que isso aconteceu. Então melhor resposta, B de bola. Próxima. Um investidor que opta por um ativo unicamente pelo fato dele ter apresentado o melhor desempenho nos últimos 12 meses, apresenta mais claramente o quê? Bom,
repara, nos últimos 12 meses a empresa foi muito bem. E aí ele fala, bom, se foi muito bem, logo vai continuar indo bem no futuro. Isso pode ser tanto ancoragem quanto representatividade. Só que a ancoragem é um número. Aqui a gente não viu nenhum número, né? Tem aqui que é nos últimos 12 meses, mas não sei quanto que é, para quanto ele vai. Então não dá para dizer que é ancoragem por conta disso, tá? Então desses dois, qual é o nome do viés? Ah, se a empresa era boa no passado, logo ela será boa no futuro. Isto é estereótipo, representatividade. Status quo, só para comentar aqui brevemente, significa não fazer nada, significa ser muito conservador, né? Sai uma informação nova da empresa, o que você faz? Nada, fica onde você estava. Então isso aqui não é nenhum indício do que está dizendo ali no enunciado. Então melhor resposta, D de dado. Bom, com isso a gente viu aí os principais vieses que envolvem a tomada de decisão, a gente viu que elas envolvem o mercado financeiro em boa medida e que como eles devem acontecer. Em alguns casos é o excesso de turnover, em outros casos é menos turnover, é ficar preso, amarrado com a ação muito tempo, em outros casos é ficar preso a um número do passado, então todos eles são importantes. Deu para entender? Espero que tenham gostado e vamos para a próxima.